Bom dia! Vamos começar nossa reflexão de hoje, preparando o nosso dia para a gente não sair de casa desprotegido. E hoje o assunto que o Emmanuel nos traz é justamente esse: vibrações. Vibrações. Como que a gente percebe o que a gente está sentindo profundamente? Né? As nossas bom dia, Kika, bom dia. A gente faz uma troca incessante e não visível. A gente não percebe, mas nós saímos na rua, vamos pensar nessa projeção para o trabalho. Nós saímos para a rua e estamos ali vulneráveis a todas as cargas que pairam por ali, das outras mentes que estão vibrando na mesma, igual a gente, pensando, criando e vibrando, externalizando um teor energético. A gente sai lá e entra neste emaranhado e contribui com ele. Só que a gente entra e alinha, a gente absorve no mesmo nível do que a gente emana. A gente absorve na linha do que a gente tá impulsionando para fora. E muitas vezes a gente incorre aí em desagrados por conta de estar recebendo cargas, recebendo um mal-estar, e a gente não se dá conta na desatenção do dia a dia, né? No foco do trabalho, a gente não se dá conta do que a gente emana neste intercâmbio que a gente faz. É uma permuta. Eu contribuo e depois aquilo me volta. Quando me volta, eu falo, ai, que coisa ruim, mas eu contribuí com aquilo. Então, este assunto de hoje que o Emmanuel nos traz, ele vai falar disso. O tema é vibrações. A gente está o tempo todo vibrando, o tempo todo emanando. E a gente está consciente do que a gente emana? Doído, porque não? A gente fica consciente, isso nos aparece na percepção quando somos agredidos. Quando a gente recebe uma carga ruim, uma agressão, uma reação do outro, e a gente pode ter sido o causador daquilo. Por quê? Porque eu também faço parte daquilo. Então, olha que assunto interessante e complexo. Muito complexo. Porque a gente enxerga no outro, mas a gente pode estar com aquilo primeiro, numa relação de causalidade. Então, gente, esse assunto ele é amplamente estudado, ele é profundo. E nós vamos hoje dar uma pincelada nele para despertar a nossa atenção sobre o que a gente está emanando e criar defesas para o que o outro está emanando. Eu quero emanar o bem e receber o bem. Muitas vezes eu recebo o bem, outras não. Então, é aqui que nós vamos fazer o ajuste fino para preparar o dia de hoje. Preparar para a gente chegar no final do dia. Lembra, a nossa missão aqui dessa reflexão matinal é essa: sair de casa prevenido, sair de casa alicerçado, construir a premissa do nosso dia sob uma base, um alicerce, uma base forte, para crescer o alicerce seguro, estável. Então, vibrações. Entendendo-se o conceito de vibrações. Para quem está chegando, o nosso livrinho lindo, maravilhoso, de todas as manhãs, meditações diárias com Emmanuel. Entendendo-se o conceito de vibrações no terreno do espírito, hoje minha visão está me traindo, por oscilações ou ondas mentais, importa observar que exteriorizamos constantemente semelhantes energias.
Olha as oscilações aqui. Ondas mentais e troca, né? Exteriorizamos semelhantes energias. Disso decorre a importância das ideias que alimentamos. Olha a energia é a consequência. Nasce lá no que eu penso, no que eu sinto, no que eu sustento e forma uma ideia. Uma ideia, pensa assim, um bloco, um tijolo. A ideia já é um tijolo de tudo que você sentiu e pensou. Agora, essa ideia vai ao longo do dia dissipando em ações, em interações, em trocas com as pessoas. Então, eu vou receber conforme o que eu estiver emitindo. Em muitas fases da experiência terrestre, nos desgastamos com as nossas próprias reações intempestivas ante a conduta alheia, agravando obstáculos ou ensombrando problemas. É a hora que aparece. A hora que aparece em nós, que fica gritante, a hora que nos incomoda e a gente vê uma reação, vê uma posição, uma agressão de uma pessoa, a gente se depara com uma reação à altura. Alinhamos. Uma reação à altura. O sujeito me xingou, eu xingo de volta. O sujeito me agrediu, eu agrido de volta. Este é o alinho, esta é a ressonância. O que vem de lá é o que o meu receptor interno está atraindo. E incomoda. A hora que incomoda é a hora que o Manuel vem e faz o convite. Pera lá, vamos cuidar. Ai, mas o outro me agrediu. No outro você não mexe. Você mexe em você. Se nos situássemos, porém, no lugar de quantos nos criem dificuldade, olha a nova proposta, estaríamos em novo câmbio de emoções e pensamentos, frustrando descargas de ódio e violência, angústia ou crueldade que viessem a ocorrer em nossos distritos de ação. Então o convite aqui é falar assim, peraí, para um pouco, você já tentou se colocar no lugar do outro? Porque neste movimento de colocar no lugar do outro, um monte de coisa vai acontecer dentro da sua cabeça. E aí quebra o ciclo de ação e reação linear. Ele me mandou o mal, mas eu estarei mandando o bem. Ainda que no momento anterior, invigilantemente, eu tenha mandado o mal. Mas agora vigilantemente, atento e escolhendo o que sentir e o que emanar, eu devolvo o bem. Essa é a proposta do Cristo. E é o tema que o Emmanuel hoje nos traz. Experimenta a química do amor no laboratório do raciocínio. Gente, olha isso. O raciocínio da gente vai na lógica. Pô, o sujeito me bateu, ele tá errado. Beleza, esse é o raciocínio enxuto, nu e cru. Agora experimenta a química do amor ali. Quem foi esse que te agrediu? Tem um poema da Maria Dolores, ela fala assim, é um poema longo, mas eu gosto muito dessa frase. O agressor é sempre quando reponte, deserto pedindo fonte, angústia esmolando amor. O agressor, aquele que te agride é quem? É um inimigo feroz, perigoso? Não, ele é alguém implorando fonte. Esta é a química do amor no raciocínio, que a gente vai experimentar hoje, ao longo do dia inteiro, numa proposta intensa de vibrar melhor para banhar aqui dentro
da gente, no nosso coração, em cada órgão, na nossa corrente sanguínea, banhar de coisas boas. Porque aquilo que eu tiver banhado aqui dentro é o que eu vou estar emitindo. Se alguém te fere, coloca-te de imediato na condição do agressor e reconhecerás para logo que a compaixão, olha você vibrando diferente, olha o raciocínio expandindo, você abrindo para encontrar alternativas e não ficar escravo de uma reação igual a que você recebeu como ação. Reconhecerás que a compaixão deve envolver aquele que se entregou inadvertidamente ao ataque, para sofrer em si mesmo a dor do desequilíbrio. Você acha que quem te agride é feliz? Ele causou dor, sabe por quê? Porque ele sente dor. Ninguém que faz infeliz se sente feliz. Não é contra a lei. Não é assim que funciona. Quem agride está infeliz. Ele causou dor porque ele está com dor. Essa é a lógica da providência divina. Ai, mas o sujeito está me agredindo. Beleza, revida com algo novo para ele. Se alguém te injuria, situa-te na posição daquele que te apedreja o caminho e perceberás sem detença que se faz digno de piedade todo aquele que assim procede, ignorando que corta na própria alma, induzindo-se à dor do arrependimento. Aquele que injuria está cortado na própria alma, não é contra você, é contra ele. Quando a gente consegue estabelecer, deixa eu ver a hora aqui, só para não me perder. Quando a gente consegue estabelecer um clima íntimo de não revide, um clima íntimo de compaixão. Compaixão, essa é a palavra do evangelho. Compaixão com o outro. A gente se defende. A gente se defende. Muitas vezes isso não é natural em nós. Então, se a gente sai por aí desprevenido, não é a compaixão que está regendo. Na invigilância surgem tendências, reações, a nossa predominância de espíritos inferiores. Mas na atenção, no laboratório do amor, a gente consegue criar em torno do raciocínio um entendimento mais amplo de não vou entrar nessa. Não vou entrar nessa. Ele tá sofrendo e agredindo, mas eu não preciso estar. Então, ó, eu me defendi, eu criei um campo para eu me situar e agora eu tenho forças para sustentar a minha defesa. Os ataques que vierem ao longo do dia não vão me tirar do eixo. Não vão. E com empenho eu consigo ainda impor o meu bem ao outro, ao mal que me surge. Porque essa é a ideia. Essa é a ideia. Você se protege, agora coloca o bem no outro. Ah, mas ele está rejeitando. Não tem problema. O teu papel é colocar. Se vai pegar ou não, não é problema teu. Deixa com Deus. Mas Deus nos pede essa ação. Lembram da parábola do semeador? O semeador saiu a semear. Se o terreno era de pedra, de espinho ou fértil, não é comigo. Eu vou sair semeando. Eu vou cuidar de propagar o bem. Que bem? O bem que eu estou sustentando dentro de mim. Este bem aqui, olha, é raciocinado, sustentado com a força do meu empenho, do meu desejo. É isso para hoje. Se
Se te encontras sob o cerco de vibrações conturbadoras, emite de ti mesmo aquelas outras que se mostrem capazes de gerar vida, elevação, otimismo e alegria. Olha o que Manuel falou. Pode vir o mal, mas você está firme no seu bem para melhorar para o outro. Leve lá algo de elevado para o outro. Não sei se eu vou conseguir, tudo bem, mas eu vou fazer. Responde a perturbações com paz. Ante o assalto das trevas, faze luz. Se alguém te despeja vibrações contrárias à tua felicidade, endereça a esse alguém silenciosa mensagem de harmonia e de amor, com que lhe desejes felicidade maior. O outro não está receptivo para uma conversa? Não faz mal. Vibra. Ele vai estar alcançando. Deseje para ele. Você vai estar direcionando, impulsionando uma carga boa. Disse-nos o Senhor: batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. Neste mesmo princípio, governa o campo das nossas vibrações. Insiste no bem e o bem te garantirá. Insiste no bem e o bem vai te retornar. Este o tema de hoje. A gente não tem força suficiente para atuar sem um preparo. Este momento de preparo surge justamente já caminhando para a nossa conclusão, que todo mundo vai sair para o trabalho. Este momento de reflexão, gente, é justamente aquela ginástica matinal de sentimento elevado. Não deixa essa peteca cair, porque a gente sai de casa animado, faz uma prece, respira longos haustos de promessas para um dia bom. Sustente-a, não deixe que os embates do dia te tirem desse eixo. Sustente isso. E num pensamento elevado agora a Jesus, nosso mestre, nosso condutor. Senhor Jesus, obrigado primeiramente por esta oportunidade de reforço íntimo do bem em nós. Permita, mestre, que possamos manter os receptores benéficos ativos no nosso íntimo para, por nossa vez, também emitirmos as vibrações, as consequências deste bem em nós, à nossa volta. Desejamos, Senhor, firmemente caminhar contigo, vencer as dificuldades do caminho que nos tiram da sua proximidade e caminhar contigo. O teu caminho é o do amor, o do esforço, do bem. Quero, Senhor Jesus, caminhar neste dia de hoje sob o teu amparo, sob a tua condução, sob as tuas bênçãos. Que assim seja. Amores, deu o nosso tempo. Bom trabalho, excelente dia, excelente vibração, ideias, pensamentos. Levem isso para o mundo. Levem isso aonde vocês estiverem. O bem, o amor, a ternura. Bom trabalho, fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau. Caminhar no esforço do bem, é isso, Kika. Beijo, beijo, turma.